pessoal do chat aqui está perguntando bastante sobre sua treta com o Pavinato. Você pode falar sobre isso? Eu tenho uma amiga em comum com ele sabe muito bem quem é, e essa amiga conversou com ele, conversou comigo, e ele disse, não vou receber a Carla Zambelli porque eu não gosto dela. Então, o que é legítimo. É o programa dele, ele recebe quem ele quiser. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Carla, eu quero aproveitar, já que falou isso sobre a falta de cobertura da imprensa sobre determinados fatos, tem um que... o pessoal do chat aqui está perguntando bastante sobre sua treta com o Pavinato. Você pode falar sobre isso? Posso. Eu estava agora lá, me falaram que ele estava falando de mim, eu entrei. E aí comecei a mandar no chat. Ó, aqui é a Carla Zambelli, né, da minha conta, que a família Zambelli chama. É minha conta oficial, então comecei a falar que a Carla Zambelli, eu queria entrar para falar. E chegou depois de 30 minutos ele falando, ele virou e falou assim, eu tô vendo que o pessoal tá colocando no chat aqui, que eu até liguei pra ele no celular pessoal dele, não me atendeu. Ele falou, eu não posso atender a Carla, porque a Carla é o advogado dela, o Daniel Bials, que eu tenho um problema que eu não posso falar com o Daniel Bials por causa de um caso, não sei o que, de um desembargador. Eu nem sei que caso é esse. Eu só sei que ele usa meu nome, fala de mim e mente. Ele tá mentindo que Quem? O Pavinato. O Pavinato mentiu que ele fala assim, Carla foi condenada por quê? Porque ela contratou um hacker, pagou para o hacker e usou um assessor para isso. Eu acabei de emitir uma notificação extrajudicial para ele ver o relatório da Polícia Federal, porque no relatório da Polícia Federal me isenta. Esse dinheiro não foi meu, não tem nada a ver comigo. Ele tá pegando a narrativa da esquerda e falando que eu paguei o hacker. Então, você quer me criticar? Ah, a Carla fez cagada, fez merda, não sei o quê. Mas falar que eu usei dinheiro para pagar o hacker, para poder provar que o sistema era falho, é bonitinho falar isso. Mas aí ele fala que o hacker ajudou o Lula a sair da cadeia, que eu tive envolvimento com esse hacker. Aí dá a impressão que eu tinha envolvimento com o Lula ter saído da cadeia. Quer dizer, eu não vou ter essa desonestidade intelectual, mas quando ele liga esses fatos, ele me coloca numa conexão esdrúxula e sem cabimento. E ele está afirmando que eu paguei o hacker. Então me apresenta as provas, Pavinato, porque a Polícia Federal não achou essas provas, querido. Então não vem com essa história de que eu não posso receber a Carla Zambelli. Eu tenho uma amiga em comum com ele sabe muito bem quem é, e essa amiga conversou com ele, conversou comigo, e ele disse, não vou receber a Carla Zambelli porque eu não gosto dela. Então, o que é legítimo. É o programa dele, ele recebe quem ele quiser. Recebe quem você quiser, fala de quem você quiser. Eu ia entrar no programa para poder dar a minha versão. Não ia ficar batendo boca com ele. Depois ele veio com essa conversa de que não pode me colocar no programa por causa do meu advogado, que inclusive já deixou o caso. Depois que ele ficou sabendo que eu saí do Brasil, meu advogado renunciou ao caso. Agora eu quero ver o que o Alexandre de Moraes vai fazer, porque eu não tenho advogado constituído, não posso ser intimado. Eu vou dar meu endereço lá da Itália e ele me intima lá na Itália. Agora... Ele não é muito bom nesse negócio de acordo internacional, não. Mas só para concluir esse negócio do Pavinato, o que você fez, então, foi notificá-lo extrajudicialmente porque ele estava caluniando e difamando. Ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo. O que aconteceu foi que no chat tinha 31 pessoas ao vivo e eu comecei a falar no chat que eu estava ali. E aí, no final das contas, tanta gente começou a falar que eu estava no chat e queria entrar para dar minha versão, que eu comecei a falar, olha, eu não paguei o hacker. Aí começaram a falar, não, mas a condenação dela foi justa, porque ela fez uma ilegalidade. Não, eu não fiz uma ilegalidade, porque eu não contratei esse hacker. A Polícia Federal não conseguiu encontrar qualquer vínculo entre mim e o hacker. Eu fui condenada por causa da palavra dele em 6 depoimentos diferentes contra mim. Eu falando uma vez, sempre a mesma coisa, e ele usou 6 versões diferentes. A Polícia Federal chamou ele de mentiroso contumaz. E aí eles usam o depoimento de uma pessoa que ia ser a principal culpada de tudo que aconteceu. Ele jogou a culpa em cima de mim, eu peguei 10 anos, ele pegou 8. E agora o hacker pegou 8 anos. Pegou 8 anos. A autora sou eu. A autora sou eu. E o cara que fez, tentou soltar a gente do PCC e do Comando Vermelho, vai pegar 8 anos. Não importa, porque
Não importa o que você pense sobre Carla Zambelli, ninguém pode achar normal essa situação no Brasil. Uma pessoa ser condenada com base na palavra de uma pessoa que mentiu inúmeras vezes e que deu várias versões, sem nenhuma outra evidência, e ser condenada pela suposta vítima, que foi o caso do Alexandre de Moraes, a 10 anos de prisão, mais do que o próprio hacker autor. Realmente. Não, e outra coisa, Paulo, ele disse que eu comparei eu ao Eduardo, que eu me comparei ao Eduardo. Primeiro, que eu não me comparei ao Eduardo. O Eduardo está numa fase de um processo e eu estou noutra fase do processo. Eu não comparei nossos processos, eu comparei o seguinte. Eu disse, ela falou assim, o Eduardo está fazendo um trabalho nos Estados Unidos. Eu falei, sim, um trabalho maravilhoso. Um trabalho parecido com o que eu quero fazer na Europa. Foi essa a comparação que eu fiz. Você exaltou o Eduardo. Você está exaltando o Eduardo e dizendo, olha, você me inspira, eu quero fazer igual. Exato, tô inspirando, tipo assim, eu tô inspirado e vou fazer igual. E eu já vinha fazendo isso na Europa, eu conheço os deputados já. Se tem o nome de Dimitri. Então, é sem noção o que o Pavinato fez. O Pavinato falou, não, mas a pena foi desproporcional. Ela deveria ser condenada, mas não nessa pena de 10 anos. Aí eu digo o seguinte, Pavinato, você nem leu o processo. Se você tivesse lido o processo como advogado que você não estaria falando besteira. Então, mas o Pavinato é um cara legal. Pavinato é um cara legal, tenho uma boa relação com ele, eu tenho certeza que... fala você com ele, porque parece que ele não me escuta. Eu tenho certeza que se ele tiver... Paulo, você me conhece, eu não falo de gente de direita. Eu nunca falei mal de ninguém de direita. Eu tô só aqui respondendo porque acabou de acontecer e tinha 31 pessoas ao vivo escutando o que ele disse como se fosse uma inflação real, e não é real, eu não paguei o hacker. E nem a Polícia Federal acha que eu paguei o hacker. Então eu só queria que ele me desse a oportunidade, e eu acho que seria correto ele chegar amanhã no programa dele e falar, olha pessoal, ontem eu falei que a Carla pagou o hacker, eu fui agora ler, eu fui notificado extrajudicialmente. Por que extrajudicialmente? Porque eu não quero entrar com processo contra ele. Mas eu gostaria que ele desfizesse a besteira que ele falou. Se ele desfizer, pra mim tá 0-0, não tem problema nenhum, nunca guardei rancor. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Não falo mal de direito e vou continuar não falando. Ele tá no coisa dele. Ele quer me criticar com outras coisas? Beleza, me critica, fala que meu cabelo é feio, que não sei o quê, fala que não gosta do jeito que eu falo, me critica do jeito que ele quiser, só não usa um fato mentiroso. Não, seu cabelo tá bonito. Obrigada. Natália que fala, eu acho a Carla Zambelli muito bonita. Natália, eu acho você muito bonita, o cara. A Natália é. Falou isso outro dia pra mim. Falou, eu acho a Carla Zambelli muito bonita. Carla, voltando aqui para nossa vaca fria, eu quero fazer uma pergunta aqui para você antes de deixar você ir. A notícia que a gente tem aqui é de que a PGR já disse que vai pedir a sua prisão preventiva. Você pretende tomar alguma medida contra isso? Perdemos de novo, alguém ligou para a Carla Zambelli. Enquanto isso, eu peço a você, ela estava falando que tinham 40 mil pessoas, 31 mil pessoas ouvindo o Pavinato falar mal dela, agora teve a oportunidade, tem quase 40 mil pessoas aqui assistindo ao vivo ao Paulo Figueiredo Show. Peço a você que considere a possibilidade de curtir o vídeo, que já é um grande começo. Segundo, que você aperte ali no botão de se inscrever no canal. Nós estamos aí nos aproximando na reta final. Haja coração, 497.600 inscritos no canal do Paulo Figueiredo Show, tentando chegar a 500 mil antes que o Alexandre bloqueie mais esse canal. Voltou a Carla, bota ela de novo aí pra gente, produção. Voltei, desculpa, alguém ligou aqui de novo. É o telefone do Aginaldo que eu tô, conectado aqui. Tadinho do Aginaldo. Já vou deixar o Aginaldo voltar pro telefone dele. Carla, eu queria perguntar, parece notícias aqui estão que a Procuradoria anunciou que vai pedir a sua prisão preventiva. Você pretende tomar alguma medida em relação a isso? Existe a possibilidade eu confesso que eu não parei para estudar a matéria, mas em tese, prisão de deputado precisa ser autorizada pela Câmara, certo? Existe alguma expectativa a respeito desse assunto? Existe alguma expectativa da Câmara fazer com o seu processo algo similar com o que fez com o processo do Alexandre Ramagem, alguma coisa do tipo? Te agradeço a pergunta, Paulo. O que acontece? No meu caso, a STF até segunda-feira passada não tinha avisado a Câmara que tinha um processo contra mim. Então... Que beleza. Então, a partir de segunda-feira passada, abriu um prazo de 45 dias
para que a gente possa pedir o mesmo que o Ramagem fez. Eu já tinha pedido dia 29/4, mas o processo meio que começa... Ô Mala, que tá ligando pro Aginaldo, deixa o Aginaldo em paz. A Carla Zambelli tá dando entrevista no telefone do Aginaldo. Tá esculhambando depois os cortes do canal. João Gabriel, você vai ter trabalho depois para editar esse corte. Vai ter trabalho para editar esse corte, João Gabriel. Produção, coloca a Carla Zambelli de novo quando ela estiver no ar. Eu já voltou. Ai, me perdoa, Paulo. Não, esse Mala aí fica ligando pro Aginaldo, não sei quem é. Não, agora foi uma amiga, mas assim, mas é amiga nossa. O que o pessoal falou, amiga? Mas é que, sabe o que acontece? Liga, você desliga e o negócio acaba, para de falar, tudo preto. Me perdoa. Então eu tava dizendo o seguinte, que da PGR, né? Ah, sim. Então, o que acontece? Abriu um novo prazo, vou fazer para o João Gabriel ficar mais fácil. Na segunda-feira passada, o STF notificou a Câmara de que existe um processo penal contra mim. Até então não tinha sido notificada. Então, abre-se um período de 45 dias para nós pedirmos a suspensão da ação penal, que é o mesmo caso do Ramagem. O caso dele era diferente em 2 motivos. Ele está ainda na fase de instrução, né, ele acabou de virar réu, e o outro caso é que ele não era deputado na época dos fatos, que não existem, né, os fatos fictícios da cabeça do Alexandre de Moraes. E então, eu já era deputada na época dos fatos, né, janeiro, e já tinha sido diplomada, só que o meu caso já está na condenação. Então, a Câmara, ela tem sim o poder de fazer essa questão de suspender a ação penal, então fica com o tempo parado. Se o STF aceitar essa tese, porque também pode acontecer de ser legal, ser correto, ser votado, e o STF simplesmente dizer não, porque a gente não está vivendo uma democracia mais, o STF é uma ditadura. Então, na ditadura, o ditador ele pode decidir o que ele quiser, né? Na cabeça do Alexandre de Moraes, ele pode decidir que não vai aceitar uma decisão do Congresso. Eu acho que o Congresso, para ser altivo, independente de decidir contra ou a favor de mim, deveria votar. Então pode até decidir contra, mas tem que colocar no plenário. Uma outra coisa que o Congresso pode votar e deveria votar é a questão da perda de mandato e da prisão. Se eles emitirem uma prisão preventiva contra mim, eu acho que mesmo não sendo presa, o Hugo Mota deveria colocar isso no plenário também. Vamos ver se a Câmara aceita uma prisão preventiva dela. Porque é o seguinte, se eu tivesse a tranquilidade de que a Câmara ia fazer o papel como fez com o Ramagem e o STF fosse aceitar, eu teria ficado no Brasil, porque eu tenho tranquilidade em relação aos meus colegas, porque eu acho que a Câmara agora aprendeu. Você viu a votação expressiva que deu a questão dos 310 votos a favor do Ramagem? Então eu teria ficado. Que além de não contar com a Câmara 100%, porque eu não sei se vai ser colocado em votação, eu não sei se o STF vai obedecer uma ordem constitucional, porque tudo eles tornam inconstitucional e pronto. Então, eu poderia sim ficar lá, eu poderia acreditar ainda em tudo isso, mas a questão é que eu vou colocar minha vida, vou apostar minha vida nisso? De que eles vão fazer o que é certo? Eu não consigo acreditar que eles vão fazer o que é certo. E não digo do Hugo Mota, porque o Hugo Mota eu acho que é uma pessoa até corajosa. Eu acho que ele teria condições de colocar, assim como ele colocou aumento de deputados, aumento do número de deputados. Ele falou, eu não posso decidir isso, quem vai decidir é a Câmara. E a maioria decidiu que vai aumentar o número de deputados, mesmo eu votando contra. Então, deixaria a Câmara de decidir. Mas eu, em relação à PGR, eu acho que nem essa votação na Câmara eles deixariam, porque eu não fui presa de fato. E se eu fosse presa, eu acho que eles não aceitariam, porque eu estou condenada. O Alexandre de Moraes, eu soube de pessoas dentro do gabinete dele que ele não quer me dar... porque o que ele teria que fazer agora? Ele teria que soltar o acórdão e intimar meu advogado. Ele não quer fazer isso. Ele quer simplesmente transitar em julgado o caso e não me dar oportunidade de informação. É que agora, como eu saí, pode ser que ele volte atrás nesse sentido, entendeu, Paulo? Sim. Olha, eu acho que a Câmara precisa defender o poder, né? Precisa defender a sua soberania. A gente está vivendo numa situação onde a gente tem um ex-deputado preso, sem o devido processo legal, preso pela sua vítima,
nós temos hoje um deputado exilado e nós temos agora uma segunda deputada exilada com um possível mandado de prisão, além de só um terceiro deputado cujo processo está suspenso pela Câmara, um quarto deputado. Então, assim, é uma questão de defesa dos poderes, não tem absolutamente nada a ver com a Carla Zambelli, ou com fulano, ou com Beltrano. É a defesa do poder legislativo. Carla, eu queria agradecer aqui a sua entrevista, já abusei da sua boa vontade. As pessoas podem te acompanhar, então, nesse endereço aí embaixo, cadastrar o e-mail dela em zambellibrasil, com 2 L's, .substack.com, é isso? Isso, o Zambelli é com 2 L's, Brasil com L só, substack.com. Vai ficar no link, então você pode clicar no link que no Figueiredo é mais fácil. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.